Olá, boa noite. Meu nome é Márcio Mitidieri, especialista em certificações, e estamos aqui hoje para bater um papo com você que quer certificar, você que está buscando uma certificação e que tem algumas dúvidas, né? Então, nesse momento, a gente vai estar batendo um papo com Matheus Witzer, do Serviço Brasileiro de Certificações, para que a gente possa aprofundar um pouco mais esse conhecimento dessa área que eu nasci nela e quero transmitir cada vez mais conhecimentos e compartilhar com todos vocês, tá certo? Vou convidar o Matheus para que a gente possa estar iniciando esse bate-papo enquanto o pessoal começa a entrar. Então hoje a gente vai estar falando com o Matheus. Né, Matheus? Muito Boa bem-vindo, é um noite. prazer estar conversando com você. Agradeço você ter recebido o nosso convite aí para estar batendo esse papo e levando um pouco desse conhecimento dessa área aí que eu tanto gosto, tanto adoro, 25 anos ou mais de caminhada, né? E que a gente anda pelo Brasil todo e acaba conhecendo pessoas e fazendas que ficam sempre na dúvida, né, de como caminhar e como poder obter um melhor resultado, tanto de gestão quanto até de um bom negócio. Então, para a gente poder começar, eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite. É um orgulho estar aqui com a gente, tá certo? E eu queria saber um pouquinho, Matheus. Bom, boa noite, Márcio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, uma honra. Espero poder dividir um pouco do meu conhecimento e aprender um pouco com você também. Eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui na Unesp, em Botucatu, e trabalho com certificações desde cedo, porque minha família vem de certificações, então desde da certificação orgânica, certificação socioambiental, depois seguimos na carreira aí da carne. Então, hoje eu sou gerente de certificações na SBC, no Serviço Brasileiro de Certificações, que trabalha tanto na certificação de carne de exportação para a Europa e na fruticultura aí com alguns selos e dentro das indústrias também. É isso aí. Eu estou aqui, inclusive, aqui na região do Jaíba. Queria mandar um abraço para todo mundo, Grupo Borborema, Aba Norte, pessoal muito querido. Nós estamos passando pelo processo de certificação aqui, todo mundo fica arrepiado, né? Então, assim, você já contou um pouquinho de quem você é, como iniciou a tua jornada, né? Já veio de uma família, já tinha um contato com a certificação orgânica. E uma das perguntas que eu acho que quase todo mundo, para a gente principalmente que é consultor que está na lida, né? O produtor fala, como que eu faço para agregar valor no meu produto com a certificação, né? Vamos ver se a gente dá uma colher de chá para todo mundo aí, né, Matheus? Eu sempre digo isso, que independente do setor que a pessoa está, do setor, seja pecuária, seja fruta, seja legumes, verduras, etc., a certificação, ela sempre vai trabalhar dois sentidos. Ou ela vai agregar um valor a mais para esse produtor, para esse cliente nosso, e no caso um produtor de alimentos, ou ela vai possibilitar o produtor atingir determinado mercado, né, Márcio? Eu acho que esse que é o ponto fundamental. Então, quando a gente trabalha na fruticultura, por exemplo, que é um mercado muito almejado, que é o mercado de exportação para a Europa, quando a gente fala de Global Gap, etc., é uma certificação que nesse momento ela não agrega um valor imediato a mais, mas ela permite o produtor vender para a Europa. Então, que é um mercado sólido, que é um mercado que sempre tem demanda do Brasil. Então, o produtor tem que sempre visualizar essas duas alternativas que ele tem. Cada protocolo e cada mercado, né, vai trabalhar de uma forma, pois nós temos mercados que pagam a mais por certificações, temos mercados que só compram quando tem a certificação. Então, eu acho que esses dois caminhos, e da porteira para dentro, ele agrega muito valor em gestão. Eu sempre digo isso, que a certificação é uma excelente ferramenta para implementar gestão na fazenda, para implementar controle, para implementar procedimentos, que em primeiro lugar vai trazer benefícios para o produtor.
Eu sempre vejo os produtores comentando, ó, nós temos que fazer tais e tais e tais certificações para atingir o mercado. Isso é legal, tem que ser assim, porque isso puxa a corrente, né? Isso puxa o produtor a fazer. Mas quando ele entra no processo de certificação, quando ele começa a ser certificado, ele daí começa a ver também o benefício que ela traz para ele mesmo internamente, né? Se ele vai comercializar ou não, o benefício interno é muito grande, porque muda todo o processo dentro da fazenda, né, Márcio? É verdade. O que eu vejo, dois grandes exemplos, né? Aquele cara que quer ser fornecedor, né? Tanto para o mercado, vamos dizer assim, o europeu, eu quero exportar, né? Então ele vai, certifica, né? E tem acesso a esse mercado, ou seja, ele só compra, o supermercadista lá de fora, ele só compra se o produto tiver certificado, né? E tem também aquele produtor que acompanha o cara que está, se aquele meu conhecido ali, ele certificou, deve ser bom. Vamos ver o que está rolando, né? O vizinho incomoda um pouco, o vizinho movimenta um pouco. Eu acho isso legal, eu acho isso interessante, porque puxa, né, Márcio? Eu acho que sempre puxa. O produtor, se o vizinho dele fez e desmistifica esse trauma da certificação, porque às vezes os produtores também escutam falar que os processos são complexos, escutam falar que a certificadora vai vir e que vai ser uma auditoria terrível e todos esses... né? E quando um vizinho passa por esse processo e esse processo não é bem assim como ele ouvia, isso também encoraja ele a buscar a certificação, que é uma boa alternativa também. É uma boa alternativa para os produtores conhecerem, né? Se o vizinho dele fez, ele vê o quanto o vizinho melhorou, ele vê o quanto o vizinho está subindo de nível, por que não ele não fazer também, né? Que eu chamo de efeito manada, né? Então, às vezes a pessoa entra, não tem um mercado pré-estipulado para ele, né? E aí ele fica naquela decisão, nossa, será que eu mantenho certificado? Será que eu não mantenho certificado, né? E ele fica aquilo, porque aquele que já tem um mercado, ele tem toda uma preocupação com o atendimento aos requisitos da norma em questão, porque se ele perder, ele perde o mercado. E aquele que ainda não tem mercado fica todo perdidaço, né? Então, assim, ele vai certificando e chega um momento que ele desanima porque não está conseguindo vender como certificado, mas em contrapartida, né? A gente percebe também que 90% ou 95% dos meus clientes que certificaram, eles falaram assim, Márcio, eu não estou nem mais preocupado com o mercado, porque o que eu ganho de gestão é muito maior, né? Exato. E esse ganhar, né? Que é o nosso próximo tema, né? O que é possível ganhar nível de gestão da porteira para dentro, né? Nossa, ganhar com certificação, eu acho que é independente de qualquer certificação. Bom, primeiro, antes de um ponto, só para reforçar isso que você bem disse, eu acho sempre importante reforçar para o produtor o seguinte: quando a demanda de mercado vier até ele, ele já tem que estar pronto, né, Márcio? Esse que é o ponto. Então, a hora que o mercado demanda dele, olha, eu quero comprar o seu limão, a sua banana aí na região do Jaíba, mas você precisa ter o certificado. E um processo de implantação numa fazenda, você sabe muito melhor que eu, ele leva um tempo. Então, a demanda se perde. Se tem essa não está certificado, isso leva um tempo. Então é sempre importante estar um passo antes. Eu sempre digo que os produtores têm que estar um passo antes. Eu acho muito interessante na fruticultura porque os produtores estão um passo na frente, então eles sempre estão buscando antes. Isso é muito importante porque eles estão prontos. Sobre a gestão, eu acho que o ponto principal é segurança para o produtor, Márcio. Isso traz a certificação traz muita segurança. E, Matheus, segurança em qual sentido? Segurança em relacionamento com os trabalhadores, segurança em treinamento da equipe dele, segurança em uso corretos de EPIs, segurança em rastreabilidade do produto. Eu sempre reforço que a rastreabilidade, antes de ser
importante para quem ele está vendendo, é muito importante para ele, porque a rastreabilidade vai trazer segurança para ele contestar qualquer dúvida que o mercado dele venha falar para ele. Então, se ele tem rastreabilidade implementado na prática, ele consegue dizer para o mercado dele, olha, eu tenho condições de te provar, de te demonstrar que esse problema não é aqui. Então, essa é uma outra segurança. E a segurança do controle da fazenda, no sentido de pulverizações, controle de carência, registro dos trabalhadores e por aí vai. Então, eu sempre digo, o ganho maior dentro da fazenda é segurança, tanto para quem está trabalhando lá dentro, quanto para quem está empregando essas pessoas e vendendo esse produto. Eu vou pegar essa palavrinha segurança, né, que é muito importante, porque uma das minhas formações também eu sou técnico de segurança e também sou técnico agrícola nessa parte. A minha formação mesmo é administração. Enfim, segurança alimentar, saudabilidade, né? E que hoje a gente está vivendo todo esse período, porque anteriormente a gente tinha que quase matar o sujeito para lavar a mão antes de entrar num pack. Hoje, antes da gente acordar, já está passando o álcool na mão e se preocupando com alguns detalhes que anteriormente, isso é segurança alimentar, né? Então, a certificação, eu acho que a primeira questão que traz também para o produtor é a segurança dele produzir um produto com saudabilidade com o público que ele vai estar vendendo. A segurança também de não ter passivos ambientais, sociais e trabalhistas. Redução de custos, porque o que é GAP, né? GAP é boas práticas agrícolas. Ou seja, o que a gente busca não é a excelência e nem a péssima. A gente quer trazer para o meio termo o aceitável que permita trazer para o produtor. Então, veja bem, ontem mesmo eu estava conversando na live de ontem, um abraço para o pessoal aí do Mato Grosso. Às vezes o cara compra e investe 1 milhão numa colhedeira, investe 500 mil em um trator e não para 3 dias para dar um treinamento para o operador. Ele não dá um treinamento quem vai mexer com agroquímico, certo? Então, isso tudo acaba dando uma gestão para o cara, né? Então, ele tem que regular o equipamento, ou seja, na certificação exige que ele faça uma regulagem do equipamento, exige que treine e eduque os seus funcionários, se aplica agroquímico, tem que estar treinado, se pilota um trator, tem que estar treinado, né? Isso tudo, então, se o cara está treinado, ele vai deixar de ter perda com produtividade e quebra de maquinário. Ou acidente, né? Mesmo, né? Ou acidente mesmo, né? Então, essa gestão de estoque, a gestão interna, né? Procedimentos operacionais para padronizar seu processo. Então, eu acho que isso tudo são ganhos. Você concorda comigo, Matheus? Plenamente. Eu acho que a certificação tem que ser executada na fazenda, né, Márcio? E esse ponto é fundamental. E quando eu digo isso, eu estou dizendo o produtor, os trabalhadores, eles têm que implantar na prática os critérios de certificação, porque esses critérios foram pensados para eles e não para cumprir uma tabela e simplesmente comercializar. Eu acho que a mudança de cultura dentro da fazenda é fundamental, porque quando você consegue trazer essa mudança, olha, nós vamos implementar esses critérios aqui de certificação, porque isso vai trazer segurança em primeiro lugar para nós. Isso é que é o ganho fundamental. E daí qualquer certificação se torna fácil, porque a questão da cultura, do buscar entender o porquê dos critérios é o fundamental. Eu me lembro aqui na certificadora, você como muito bem sabe, uma certificadora também ela tem acreditações. Então ela tem auditorias de Metro, Global Gap, vem aqui, todos esses organismos detentores dos protocolos, eles nos auditam. E eu sempre reforço isso, nós temos regras a seguir, e reforço para a minha equipe, essa regra é importante para nós, em primeiro lugar. Então, é fundamental executar a certificação na prática dentro da fazenda. Quando isso acontece, que é o que você falou,
está pedindo ali para ter um treinamento anual de trabalhadores, não é à toa, não é porque o mercado lá fora quer isso, ele está pedindo isso porque é bom para ele, é muito bom para ele. E aí entra um outro ponto fundamental, que a consultoria é fundamental, porque a consultoria, quando ela mostra isso para o cliente, quando ela mostra para o cliente que o treinamento é fundamental para ele, tudo fica mais fácil, ele entende, ele passa a fazer sem esforço, vamos dizer assim, né, Márcio? Eu acho assim que são duas etapas dentro da fazenda, né? Porque eu tenho os colaboradores, que têm que estar qualificados e treinados, e aí tem sempre, dentro de uma norma, né, a parte da assistência agronômica, que é fundamental também, que ontem foi assunto da live, né? Ou seja, assistência do campo, né? Ou seja, eu fazer análise de solo, eu ter um planejamento da minha safra, os agroquímicos permitidos para a cultura, que é um outro ponto. Não vai estar prejudicando também, né? Então, é muito importante você gerenciar esse processo e que, em 90% dos casos, ele não tem uma gestão efetiva dessa parte de campo, né? O que você acha disso? Exato. Eu concordo plenamente. Um exemplo claro disso são as avaliações de risco, por exemplo, que alguns protocolos pedem. Por exemplo, o Global Gap pede, Rainforest Alliance pede. O que é avaliação de risco? É o produtor, o dono, o gestor, reunir os técnicos dele e fazer uma avaliação do que oferece risco para aquele alimento que ele está produzindo. Então isso passa por período de carência, análise de solo, irrigação, análise de água dessa irrigação, porque se eu estou irrigando por gotejamento um pé de laranja ou estou irrigando por aspersão uma alface, existem diferenças e isso precisa ser considerado e isso precisa do técnico. Então, a avaliação de risco para mim é o melhor exemplo de que uma fazenda está entendendo essa gestão completa, sabe, Márcio? Porque ela está olhando e falando, olha, esse alimento que eu estou produzindo, ele é um alimento que eu preciso entender o que vai ser comido dele, como que vai ser comido e que risco eu posso oferecer para quem vai comer esse produto. E daí tudo isso desencadeia para trás os técnicos, os agrônomos, segurança do alimento dentro do packing house e por aí vai, né? Eu vejo que, principalmente agora, a gente está com a anteninha ligada em muita coisa que não prestávamos atenção antes. Eu vou pegar um exemplo que você acabou de dar aí agora, que foi a questão da água, né? Então, uma água, eu posso estar produzindo uma alface, eu posso estar produzindo um limão, uma banana, né? E lá, infelizmente, não tem filtro na raiz, né? Então, veja bem, eu pego de um canal, esse canal está contaminado, eu fazia uma análise dessa água, né? Se tem algum contaminante, né? Se tem algum veneno. Da onde ela vem, né? Quais são os vizinhos, como forma esse corpo d'água. Se eu tenho um vizinho que planta cana, por exemplo, e faz uma alta quantidade de pulverizações, tudo isso tem que ser levado em conta, porque o seu projeto, a avaliação de risco do seu projeto está dependendo disso ou não, né, Márcio? Então isso tudo precisa ser... E aqui a gente não está falando de nenhum protocolo específico, a gente está falando da gestão da fazenda, que vai trazer para qualquer protocolo vai te pedir isso. Se você passa a avaliar de uma forma macro dentro da fazenda, olha, estou irrigando por aspersão, estou coletando água desse lugar, esse vizinho meu tem essas condutas, tudo isso precisa ser planejado, e não que a certificadora vá dizer que está errado ou está certo, mas precisa ter a consciência. Eu acho que um ponto interessante é que a certificadora sempre pede a consciência do produtor e o que ele faz para melhorar depois dessa consciência, né, Márcio? Mas veja bem, aí eu vejo, o cara vai, usa uma água contaminada, né? Eu vou pegar essa fruta ou essa verdura, vendo para o supermercado, esse supermercado vende para um hospital,
certo? Que tem alguém com comorbidade lá dentro, que ele vai pegar uma icterícia, uma virose, né? E pode levar um morte. Entende a importância da rastreabilidade? Porque as frutas se misturam dentro do supermercado e dentro da distribuição. Se eu tenho uma rastreabilidade implantada dentro da minha fazenda, eu consigo comprovar que não é da minha fazenda, por exemplo, se for o caso, né, Márcio? Então, só traz benefício para o produtor, é segurança para ele. E se ele tem um plano de como vai tratar isso e etc, né? Alô? Tá me ouvindo? Márcio, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Deu uma quicada na conexão. Vamos. Então, assim, você falou uma coisa aí importante, que é a rastreabilidade, né? Que agora é lei, né? Sim. E com essa lei, os consumidores agora podem até processar, né? Ou seja, o cara comprou uma verdura, se intoxicou, detectou alguma coisa lá, com a nota fiscal ele chega no supermercado e fala assim, ó, estou intoxicado com essa nota fiscal na mão. O supermercadista vai falar assim, ó, eu sei de quem que eu comprei, aí vai até na fazenda. Agora, se o produtor não tiver documentado com registro de aplicação, análise de resíduo, análise de água, ele vai levar uma multa, não é verdade? Porque então, ele não tem argumentos para comprovar qual é o processo de produção dele. Ele não tem de como que ele vai, como que ele mostra para o supermercado e para o consumidor que ou foi um problema pontual ou às vezes não é na fazenda dele, porque também pode ter um problema. Mercado, e muitas das vezes, por exemplo, o supermercado ele precisa fazer uma pulverização para conter ratos, roedores e tudo mais lá dentro, que pode contaminar aquilo que está na prateleira. E aí aquele princípio ativo pode ser que não foi na fazenda dele, a contaminação que ocorreu fora. Alimentar que esse consumidor, ao entrar... Márcio, cortou um pouco a sua fala aqui. A sua conexão acho que está oscilando um pouco. Né? Então, você trava aqui para mim? Tô te ouvindo bem. Então, assim, o que eu estava conversando com ele, que é com o nosso público, que é o nosso assunto, os benefícios para o consumidor final, que a gente já entrou nessa linha, né, de segurança alimentar, né, e que eu tenho debatido muito nas minhas lives, e eu tenho levantado uma bandeira, né, até feito entrevistas em supermercados, né, eu noto que falta muito uma comunicação dos donos dos selos, né, dos organismos que uma Rainforest Alliance, uma Global Gap, uma UTZ que estão unindo, né, as forças com a Rainforest, né, até mesmo os selos brasileiros de certificação e tudo mais, para que o consumidor final lá na gôndola, ele tenha aquela segurança e fala assim, ó, eu vou comprar esse produto com esse selinho, por quê? Né? O que você acha disso? Eu entendo que assim, existem protocolos e protocolos, né, Márcio? Existem protocolos que nasceram com o objetivo de chegar no consumidor final e existem protocolos que não nasceram com esse objetivo. Se você pega um Global Gap, por exemplo, ele nasceu para qualificar os fornecedores dos varejos. Ele não tem o objetivo de chegar no consumidor final e mostrar para o consumidor final. Embora eu acho que deveria, porque é uma oportunidade gigante, é uma oportunidade muito boa de mostrar para o consumidor. Mas, concordo com você, os protocolos, a função deles é cada vez mais mostrar para o consumidor final
o que é feito naquele protocolo. Eu acho que esse que é o ponto, porque precisa deixar claro para o consumidor final e até para os produtores o que aquele protocolo está buscando, o que aquele protocolo preconiza. E isso é um ponto que às vezes é um pouco falho dentro dos detentores de protocolo, sabe, Márcio? Até para os produtores, se você pega dentro do seu setor mesmo, que você conhece muito bem, muito do trabalho é mostrar o que um Rainforest Alliance, um Woods quer para o produtor, o que ele pede, porque nem o produtor sabe disso, quanto mais o consumidor final, né? Então, foca-se muito num selo, foca-se muito naquela imagem, porém não mostra tanto quanto deveria tudo que tem por trás daquela imagem, né, Márcio? Eu acho assim que hoje a gente, no mundo das certificações, né, hoje a gente atua no café, na soja, no algodão, nas frutas e verduras, né? Eu tenho as certificações que são oriundas de organismos e redes supermercadistas, uma delas é Global Gap, Tesco, né? Tá certo? Então, Sim. que a garantia de origem, o pessoal do Carrefour, aquela história toda. Então, eu quero fornecer para esse pessoal, mas eles querem comprar já dentro de um parâmetro de boas práticas, porque eles também não sejam processados por aquela pessoa que está comprando o produto dele devido aos códex alimentares que existem na Europa, Estados Unidos, Japão, que são obrigados a fazer o recall em 24 horas e se repetir não entra mais. E Exato. isso aí não tem brincadeira lá fora, né? Então eu acho que esse é o primeiro parâmetro. Tá? Eu quero fornecer para o Starbucks, eu quero fornecer para uma Tesco, eu quero fornecer para supermercadistas europeus condição básica, senão não fornece, né? E tem aquelas voluntárias, né, que pagam um prêmio, né? O UTS também, todas são voluntárias, né? Sim. Mas o que estimula é aquele prêmio que o produtor recebe para estar buscando, né? Tem a RTRS na soja, né? O próprio CISBOT, a própria certificação de carne. Então, isso tudo acaba estimulando o produtor a buscar essa participação. Eu fiz uma palestra num congresso internacional mês passado e a gente estava comentando, só na parte de café nós temos 350 mil produtores no Brasil, na qual